Estamos começando a aula sobre o texto 14A, da seção 14. A seção 14 é uma só seção de gramática, mas tem 5 textos, eu acho, da parte dos textos a serem traduzidos. E nessa aula lidaremos especificamente com 14A. A seção 14, a principal característica dela é apresentar o subjuntivo, e os usos do subjuntivo na oração subordinada. Entretanto, a seção A vai apresentar apenas um subjuntivo, bem no finalzinho, e os subjuntivos serão tratados aparecerão com maior extensão no texto 14b. Eu vou ler eu vou ler o texto em grego, depois em português, e vou fazer a tradução comentada. Bom, estamos naquela história do julgamento de Neera, e o acusador está apresentando ainda seus argumentos para condenação da ré. Então, como poderia um ateniense não condenar uma mulher como Neera? A ofensa às mulheres atenienses seria intolerável. Leio então da linha 1 até a linha início da linha 3. Leio primeiro em grego. Arun neasete o Andres dikastai teneiran tauten aiskros kai oligoros hybrisden eisten polin hen ute hoi progonoi asten katelipon ut hodemos politin epoiessato. A tradução: acaso então permitireis, ó homens de castas, ou homens do júri, esta Neera ultrajar a polis de modo vergonhoso e negligente? Esta quem nem os pais deixaram como cidadã, nem o demo, ou o povo, tornou cidadã? Vamos ver então como é que funciona a sintaxe, né? A oração, que é na verdade uma grande pergunta, tem como verbo principal EACT, que é o futuro da segunda pessoa do plural, do verbo eao, que é o verbo permitir. Okay? O vocativo, o Andrés de Castain, é um elemento extrínseco aqui à sintaxe. Os homens, homens juízes, homem dos júris, do júri, perdão, e podemos deixar de fora na nossa análise. Então, ara, acaso, ou simplesmente deixamos sem tradução, uma vez que é a partícula indicadora de pergunta. Acaso então, Arun, eassate, permitireis. E agora, esse permitireis é um verbo que requer uma oração. Quando ele é complementado por uma oração, requer que essa oração tenha um infinitivo. Então, o infinitivo aqui é um infinitivo supletivo, e que nós encontramos aqui, hybrisden. Uma vez que está no infinitivo, do verbo hybrisdo, que é cometer ultraje, ultrajar, o sujeito, uma vez que é um infinitivo, também estará no acusativo. E aqui temos esse sujeito, né? Ten, neairan, tauten, tauten, como sempre, na suposição predicativa. E quem hybrisden, quem comete uma hybris, quem comete um ultraje, geralmente, eis mais acusativo, ou seja, o complemento é a preposição eis mais o acusativo, que aqui temos. Eis ten polin. Então, permitireis, ó homens de castas, esta Neera cometer ultrajar a polis? E aqui temos
uma conjunção de dois advérbios, claramente advérbios, né? A skros, que eu traduzi por vergonhoso, e o ligoros, que eu traduzi por negligente, que é a sugestão do livro. Agora, temos uma oração, que é uma oração relativa, hen ute hoi progonoi asten katelipon, seguida por outra oração que tem ren também como seu elemento relativo. Ren aqui está no acusativo, é um pronome relativo, e ele está no acusativo porque é objeto de um verbo, que é o verbo katelipon. Né? Katelipon é o verbo, aqui está no aoristo de kataleipo, que significa legar, deixar. Certo? Então, temos o acusativo, ren, que retoma lá de cima, teneairan tauten. Tem katelipon, que é o verbo. E esse verbo, na verdade, ele pede um objeto que tem objeto e predicativo do objeto. Então, deixar alguém como alguma coisa, deixar algo como alguma coisa. E nesse caso, o predicativo do objeto está aqui, asten. Então, deixou, perdão, deixaram, tá no plural, deixaram ela cidadã, deixaram ela como cidadã. Quem é o sujeito de katelipon? Hoi progonoi, os pais, né? Os progenitores, que é justamente a raiz da palavra progonoi, progenitores, os pais. A quem? Hen, os pais, hoi progonoi, katelipon, que está negado pelo ute, nem. Então, que nem os pais deixaram como cidadã. Esse ute, por sua vez, é correspondido pelo ute da oração subsequente, ou seja, há uma coordenação aqui, ambos subordinados a esse ren. Ute, ok, nem os pais deixaram como cidadã, nem temos uma outra oração da qual temos que encontrar o verbo principal. O verbo principal e o único verbo é poiesato, que também está aqui no auristo. Epoiesato, ou seja, fez. O sujeito está no nominativo, rodemos, que pode ser o povo ou simplesmente o demo. Nem o demo, eis o sujeito, fez cidadã. Cidadã aqui, politin, está no acusativo. Perdão, eu preciso colorir o demo com azul, porque é um sintagma nominal. E vou colorir, já que está pertinho, politin, que é o predicativo do objeto, como um azulzinho mais claro, para mostrar que também é um sintagma nominal. Então, o que temos aqui? Ren funciona como objeto dos dois verbos. Ou seja, nós temos que pressupor ele como objeto de poiesato. Na primeira oração, ute, o ren funciona como objeto de katelipon e, por sua vez, tem por predicativo do objeto asten. No segundo caso, o ren, subentendido, funciona como objeto de epoiesato e tem como predicativo do objeto poliitin. Então, retomando a tradução, acaso, então, permitireis, ó homens de castas, esta nera ultrajar a polis de modo vergonhoso e negligente, esta a quem nem os pais deixaram como cidadã, nem o demo tornou cidadã? Tudo isso é uma pergunta que está modulada pelo ara lá em cima.
Muito bem. Leio agora a partir da linha 3 até a linha 5. Leio em grego, depois em português. Ara easete auten seben, eis tus teus atimoreton, he peripanos en pasei tei heladi, peporneutai, pugar hauteuk eirgastai toi somati. Poi uk eleluten epitoi katchemeras mistoi. Ou seja, são 3 perguntas aqui. Vamos oração por oração. Primeira pergunta. Acaso, traduzindo ara por acaso, né? Permitireis cometer, permitireis, né? Acaso permitireis cometer impiedade para com os deuses sem punição? Ou sem ser vingada, né? Sem sofrer vingança? Ela, quem abertamente, em toda Hélade, se prostituiu, abertamente pode ser a olhos vistos, né? Pois onde ela não trabalhou com o corpo? Ou onde não foi para seu pagamento diário, com vistas, né, ao pagamento diário, em direção ao seu pagamento diário, que ela recebia por ação, claro. Muito bem. O verbo principal, novamente, é essa pergunta que ele está fazendo aos dicastas, easete, permitireis, né? Easete, como sabemos, é a segunda pessoa do plural, do verbo eao, no futuro do indicativo, e tem aqui como objeto uma oração reduzida de infinitivo. O núcleo dessa oração é o aseben, que é justamente o verbo cometer impiedade. Perdão, cometer desonra, no sentido de impiedade, desonrar o Deus, especificamente, ou os deuses, né? Aseben, impiedade nesse sentido, não uma impiedade no sentido de ser impiedoso, mas no sentido da não observância do respeito devido aos deuses, né? Então, permitireis a Seben, o sujeito a Seben, auten, sem problema algum. Aqui está no acusativo. Permitireis ela, aqui apenas ignorando a forma própria do pronome, né? Permitireis ela cometer impiedade. Aqui temos o complemento, na verdade, da impiedade. Impiedade, do cometer impiedade, né? Eistus teus. Da mesma forma que nós vimos fibrisden, eisten polen, em cima, que é cometer, ultrajar a cidade, aqui, cometer impiedade, ou ser ímpia, eistus teus, para com os deuses. Permitireis ela cometer impiedade para com os deuses? E aqui nós temos um predicativo do objeto, que é atimoreton, que é acusativo e é acusativo feminino. Pode ser um acusativo feminino, tem a mesma forma para o feminino e o masculino. Então, basicamente, permitireis ela cometer impiedade para com os deuses sem punição, atimoreton, onde sem punição aqui é um adjetivo que funciona como predicativo de auten, que é objeto. Então, predicativo do objeto. Novamente, temos um relativo aqui, que é um item nominal, então vou colorir de azul. Que. Esse ré tá retomando claramente o auten, que é neera, tá no feminino. Tá aqui no nominativo porque
funciona como sujeito dessa oração relativa, cujo verbo principal é peporneutai. Peporneutai. Na minha tradução, eu traduzi por se prostituiu, né? Então, se prostituiu, prostituiu-se em toda a Hélade. Aqui, esse em toda a Hélade é um sintagma preposicionado que funciona como adjunto adverbial desse perfeito, peporneutai, e temos outro adjunto adverbial aqui, que é periphanos, que é a olhos vistos, né? A descoberto, ou claramente, evidentemente, como vocês quiserem. Peporneutai, aqui é um perfeito, né? Esse perfeito pode ser traduzido como um passado, prostituiu-se. Mas se formos compreender de maneira mais complexa a semântica do perfeito, nós diremos que ela está no estado, está na condição de ter se prostituído em toda a Grécia. E que essa condição peripanos, é clara, né? Ou que ela própria, sem pudor nenhum, prostituiu-se, né? Peripanos, abertamente, sem preocupação. Então, depende de como a gente entender esse advérbio aqui. Mas o peporneutai, uma vez que ela está na condição de ter se prostituído, nós podemos simplesmente traduzir como um passado, né? Prostituiu-se. Prostituiu-se. Ok? Seguindo, então, temos o gar aqui, né? Pois, onde, pu, haute, ela, aqui no nominativo, então é o sujeito, uk eirgastai. Eirgastai, aqui, é o perfeito de ergasdomai. Ele é um perfeito um pouco diferente, né? Porque tem um aumento, na verdade tem um redobro parecido com o aumento silábico, na verdade é a mesma coisa que o aumento silábico. Ele é um perfeito que não tem capa, porque é um perfeito da voz média. Então, haute uk ergastai toi somati. Onde ela, que é o sujeito, né? Tá no nominativo, uk ergastai, não se prostituiu, se a gente for traduzir o perfeito como um passado, toi, perdão, se prostituiu não, ergastai não trabalhou, né? Aqui há um certo, digamos, uma certa atenuação, né? Ergastai toi somati, agora vem a noção de se prostituir, né? Onde ela não trabalhou com o corpo. Toi somati, aqui, é um dativo instrumental que serve como adjunto adverbial, né? Toi somati. Adjunto adverbial de ergastai, né? Ou a pergunta poderia, se a gente fosse entender semanticamente o perfeito como um perfeito, onde ela está na condição de não ter se prostituído, algo mais ou menos assim. Não funciona muito bem no perfeito, né? Bom, poiuk eleluten epi toi katchemeras mistoi, ou seja, uma pergunta alternativa que ele faz, né, junto com pois, ou para onde poi uk eleluten. Eleluten é o nosso verbo principal aqui, que apesar da forma um pouco estranha, é o perfeito de erkomai. Então, estar na condição de ter ido, né, onde ela não está na condição de ter ido, ou simplesmente onde ela não foi,
onde ela não foi, epi katremeras mistoi. Epitoi, aliás, epitoi katremeras mistoi. Epitoi mistoi para, né, epi mais dativo, para o ganho, para o seu ganho, para o seu pagamento. E katremeras é por dia, né, diariamente, se vocês quiserem. Então, ou onde é poi uk eleluten não foi, aonde não foi, epitoi katremera mistoi, para o pagamento diário. Prossigo então na leitura e leio novamente, primeiro em grego, depois em português, da linha 5 até a linha final desse parágrafo, que é a linha 7. Aratenneairan peripanos egnos menen hypopanton toiauten usan psepieiste asteneinai, kai tikalon pessete prostus erotontas diapeprachtai, huto psepisamenoi. Na minha tradução, acaso a Neera, evidentemente, a olhos vistos, conhecida por todos, por ser desse tipo, do tipo que é, tal qual é, votareis ser uma cidadã? E qual bem direis, perdão, e qual bem direis ter feito aos que perguntarem, tendo votado assim? Muito bem, temos duas perguntas, novamente. A primeira pergunta, nós precisamos achar o verbo finito, geralmente no indicativo, que venha a ser o verbo principal. E esse verbo é o verbo psefieiste. Psefieiste é a segunda pessoa do plural do verbo psefisdomai, no futuro do indicativo. Né? Então, psefieiste, a pessoa já está contida na própria desinência, sabemos que é vós. Psefieiste, então, votarás, ou seja, considerareis por meio de votação. Tá? Então, quem vota, vota alguém ser alguma coisa, ser culpado, ser inocente, ser cidadão, não ser cidadão, certo? Então, precisamos que esse verbo tenha um objeto que tenha pelo menos um duplo acusativo. Ou um acusativo, um sujeito acusativo seguido de verbo no infinitivo e, por sua vez, o predicativo desse sujeito acusativo. Então, psefieiste, perdão. Quem é o sujeito acusativo, objeto do verbo psefieiste? Tenneairan, que está aqui. Então, votareis que Neera é o quê? Nós precisamos de outro elemento no acusativo. E este elemento está aqui, asten. E esses dois elementos estão ligados pelo verbo ligação einai, que está aqui. Então, votareis que Neera, tenneairan, é einai, ser, né? Asten, cidadã. E agora temos, na verdade, duas orações reduzidas de particípio que funcionam como orações adjetivas a tenneairan. Essas orações têm por núcleo
os particípios egnosmenen e usan. Agora vamos ver qual é a relação desses dois. Egnosmenen é aqui um particípio perfeito. Particípio perfeito que tem um sentido passivo, né? De ser. Particípio perfeito. Acho que deu um pequeno problema no áudio. Vamos ver se. Certo, ok. Desculpe por isso. Bom, temos o particípio perfeito. A gente sabe que é um particípio perfeito. Primeiro, porque nós temos um aumento aqui, que na verdade é um redobro, o y, que não funciona assim quando se trata de verbos no passado. Né? O redobro faz parte da raiz, ok? E temos aqui o radical do perfeito. Então, ignosmenen, sabidamente, se vocês quiserem, no sentido de ser sabida, que está no estado de ser sabida, peripanos, claramente, hipopanton, por todos, usan toiautan. Então, esse usan está, na verdade, ligado, está subordinado ao verbo egnosmenen. Então, ser sabida, né, está no estado de ser conhecida, hipopanton, por todos, sendo toiauten, sendo de tal tipo. A seguinte pergunta, então, tem como núcleo o verbo pct, e temos outros verbos aqui. Temos o verbo no particípio erotontas, o verbo no infinitivo perfeito diapeprachtai, e o verbo no particípio perfeito, no particípio auristo, psepsamenoi, ok? Então, fecete, dirás, né? Qual é a pergunta? Ticalon, que bem, fecete, dirás, prostus erotontas. Esse erotontas aqui é um particípio, mas ele está dentro de um sintagma nominal funcionando, que é esse tus erotontas, ele está modificado por um artigo, e isso significa que ele está funcionando como um substantivo. Então, aos perguntadores, aos perguntantes, né? Verbo erotal. O que dirás? Pros. Então, você tem erotontas modificado por tus, que por sua vez, esse sintagma nominal está subordinado a esta preposição, né? O que dirás para os perguntantes? Diapeprachtai. Que bem dirás para os perguntantes? Diapeprachtai. Estares na condição de terdes feito. Diapeprachtai, temos aqui claramente um perfeito, um infinitivo perfeito. Então, que bem dirás aos perguntantes terdes feito. Huto psepsamenoi. Tendo votado, psepsamenoi, huto. Assim. Ok? Então, temos vários verbos aqui. A maior parte das palavras dessa construção são verbos, que pode complicar um pouquinho. E todos esses verbos estão em tempos e, às vezes, em modos diferentes. PCT é o futuro do indicativo.
Erotontas é um verbo no particípio presente. Diapeprachtai é um verbo no infinitivo perfeito. E psepsamenoi é um verbo no particípio aoristo. Muito bem. Vamos agora para o próximo parágrafo. Leio a primeira frase, que na verdade é uma oração complexa, né? Leio em grego, depois em português. Proteron gar tamen adikemata tautes en heda meleia tes poleos pringrapenai hypemu tauten kai eis agona katastenai kai pytestai pantas hymas hetis en kai hoia sebeken. Tradução. Pois antes existiam ou havia malfeitos dela e existia ou havia, entendendo esse verbo suprido aqui, a indiferença da polis, ou a despreocupação da polis. Antes ou até que, né, ou até ela ser processada por mim e colocada em julgamento. E vós todos, antes, né, ou até que vós todos, ficardes sabendo ou serdes informados quem era, ou sobre quem era, se quiserem, suprindo sobre, né? E que tipo de coisas perpetrou ultrajes, que melhor traduzir por e que tipo de ultrajes perpetrou. Então, qual é o verbo principal? O verbo principal é en. En, que é um imperfeito do verbo esti, e aqui está na terceira pessoa do singular, do imperfeito, que na verdade está concordando, e ele aqui tem um sentido existencial, está concordando com adikemata, que está com men, e esse men, por sua vez, está respondendo a esse de que está aqui. Dessa forma, é sinal que o en, dessa primeira oração, deve ser entendido distributivamente. Então, proteron, antes, en, havia, ta, adikemata, os malfeitos, tautes, né, ela, dela, ta, adikemata, men. Re, de, ameleiates, poleos. E a despreocupação ou a indiferença, e aqui temos um genitivo de posse, tes poleos, a indiferença da cidade, subentendendo havia. Bom, então antes, o inicialmente, proteron, pois antes ou inicialmente, havia duas coisas. Por um lado, os malfeitos dela e a indiferença da polis. Certo? E esse gar, então, está dando uma razão para a pergunta retórica que ele acabou de fazer, né? Que é: que bem dirás aos perguntantes ter desfeito? Agindo assim, pois antes havia, por um lado, os malfeitos dela, da Neera, e a indiferença ou a despreocupação da polis. Prim, que a gente pode traduzir por até que,
ou antes de que, se vocês quiserem. Prim, esse prim pede infinitivo. E nós temos aqui 3 infinitivos que estão coordenados, ou seja, são 3 orações reduzidas de infinitivo que estão coordenados, funcionando como regidas por esse prim. Até graphenai ipremu, graphenai aqui é um infinitivo passivo, ser processada, ipremu, por mim, tauten, ela, então até ela ser processada por mim, tauten, sujeito, graphenai, o infinitivo aoristo, o sujeito está no acusativo porque o infinitivo, grafena, perdão, é o infinitivo. O sujeito tá no acusativo porque o infinitivo está porque o verbo está no infinitivo, e o infinitivo exige um sujeito no acusativo, e premu é o agente da passiva, certo? Cai. Então, temos aqui a primeira coordenação. Cai. Eis agona katastenai. E ser colocada, né? Katastenai. Eis agona. Em julgamento. Agora, julgamento, disputa. Kai pitestai. Também infinitivo aoristo. Quantas rimas, acusativo, sujeito do pitestai. E todos vós, quantas rimas, pitestai. Ficar de sabendo ou ser desinformado. Retis en, e aqui o retis en e o kai roia sebeken é aquilo de que todos eles, todos vós, né, foram informados. Retis en, quem era, kai roia sebeken, perdão, sebeken e que tipo de impiedades, temos então 2 verbos, né? Ren e sebeken, que tipo de impiedades cometeu. Na verdade, é sebeken que tem a noção, está com a noção de impiedade, e o roia é que tipo. Então, sebeken é cometer impiedade, e roia é que tipo de impiedade, que qualidade de impiedade. Né? Então, que a gente pode simplesmente inverter e dizer que tipo de impiedades cometeu, tendo que fazer essa perífrase para o português funcionar. Seguindo, então, para as últimas 2 linhas, epeide de pepuste caiste chimeis pantes, kai curioi este colassai, acebessete kai chimeis autoi prostus teus, ean me tauten colassete. Muito bem. Temos uma oração principal e várias orações subordinadas. A tradução, né? E uma vez que fostes informados e sabeis, vós todos, e sois senhores do punir, ou seja, está em suas mãos punir, em vossas mãos, também vós próprios sereis ímpios com os deuses, para com os deuses, se não a punirdes. Espero que os meus estranhos, os meus estranhos infinitivos pessoais não estejam mal colocados aqui. Temos uma oração principal. Acebessete caifimeis autoi prostus teus. Acebessete é o verbo, está no verbo, é o verbo aceber, ou no futuro. Né? Caifimeis autoi, também vós próprios, também vós mesmos. Prostus teus, o complemento de acebessete. Também vós cometereis
impiedade para com os deuses. Temos aqui várias orações que são subordinadas. As primeiras duas orações subordinadas, que na verdade são mais de duas, né? Porque há coordenações aqui, há coordenações dentro da subordinada. Epeidé, aqui funciona como um advérbio que provê uma subordinação. E, uma vez que o quê? Temos, então, uma subordinada coordenada, pepiste, e iste, verbos finitos, né? E este. Uma vez que pepiste, perfeito, estais na condição de terdes sido informados, cai iste, outro perfeito, mas tem sentido presente, e sabeis. Vós, todos, rimeis pantes, cai, e, outra coordenação dentro do epeide. Sois este, curioi, colassai, senhores do punir, ou seja, podeis punir, tendes o poder de punir, colassai é um infinitivo, curioi, colassai, senhores do punir. Fechou o primeiro grupo de subordinadas, temos agora a cereja do bolo, que é o nosso ean metauten colassete, que é finalmente o nosso subjuntivo, que é colassete. Veja, subjuntivo aqui, colassete, que está numa condicional marcado pela partícula ean, que é a mesma coisa que ei, an. O ei, como vocês viram na aula teórica de gramática, que marca o C, e o an, que marca uma certa incerteza é bom, né? Uma certa indefinição daquilo que está sendo dito, e o faz com o subjuntivo aqui. E esse subjuntivo do verbo colasdo é um subjuntivo que a gente consegue identificar porque tem a vogal temática longa, o eta, né? E é um subjuntivo auristo porque a gente sabe que o auristo tem esse sigma, não tem o alfa no subjuntivo, tem apenas o sigma e a vogal temática longa. Lembrando que todos os subjuntivos, que basicamente são 3 tempos, a saber, presente, perfeito e auristo, todos os subjuntivos de verbos temáticos e atemáticos são temáticos, ou seja, tem vogal temática, essa vogal temática é longa. Então, a sequência de vogal temática mais desinência primária, não secundária, desinência primária, com a vogal temática alongada, é comum a todos os particípios, a todos os subjuntivos, independente do tempo. Não tem aumento, porque o aumento é uma marca de tempo mesmo, e pertence ao indicativo. Okay? No caso do subjuntivo, o tempo aqui é um decalque, vamos dizer assim, do aspecto. Veja. O que diz aqui? Ian metauten colassete. Colassete do verbo colasdo. Está na segunda pessoa do plural. Se, me, não. A negação do subjuntivo aqui nessas orações subordinadas é o me, não o. Colassete, punirdes, tauten. Tauten, ela, acusativo, como objeto direto de colassete. Mas há uma pequena sutileza aqui. Está no auristo, poderia estar no presente. Mas o que significa o auristo aqui? O auristo tem um aspecto. Esse aspecto é entender a ação como um ponto. Desse aspecto, que é
o aspecto perfectivo, não confundir com perfeito, mas quer dizer que a ação está completa, está encerrada, nós podemos deduzir que, uma vez que está encerrada, essa ação é anterior à ação do verbo principal, que é sebesete. Então, cometereis também vós próprios injustiça, impiedade para com os deuses, se não a tiverdes punido antes. Se isto aqui fosse um subjuntivo presente, colas dete, a ação do verbo no subjuntivo, que é aqui uma condicional, seria uma ação concomitante ao verbo principal. Então seria assim, ó. E vós próprio cometereis impiedade para com os deuses, se não a estiverdes punindo. Então essa é a diferença. Auristo, não a tiverdes punido. O subjuntivo presente, se não a estiverdes concomitantemente punindo. Do ponto de vista mais técnico, uma vez que o verbo da oração principal está no futuro, nós dizemos que esse subjuntivo que está na oração subordinada é um subjuntivo prospectivo, porque ele aponta para uma situação no futuro, uma situação que ainda não se realizou, e é uma condição aqui, por isso que é uma condicional prospectiva, para a realização do verbo da oração principal. Chegamos ao fim, então, da sessão 14A, e eu espero vocês na próxima aula, onde resolveremos 14B. Muito obrigado.